Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Allah, misericordioso, misericordiador. Louvado seja Allah, Senhor do Universo, e que a paz e bênçãos de Allah estejam com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, com seus familiares, companheiros, seguidores, até o dia do juízo final. Amém. E esse conhecimento que nós veremos hoje, que é a respeito dos pilares da fé, eles emanam também dessas duas fontes, da fonte do Alcorão e da Sunnah. E como nós sabemos, o conceito de fé dentro do Islã, ele implica em três coisas. A primeira é a fé no coração, ou seja, crer sem dúvida alguma no coração. Depois proferir essa fé, ou seja, proferir através do testemunho de fé. E logo fazer com que dessa fé nós tenhamos ações de acordo com essa fé. Ou seja, se nós queremos, por exemplo, no Alcorão, nós devemos seguir as ordens que estão dentro do Alcorão. Então, se nós cremos que acreditamos no Alcorão e Allah nos ordenou no Alcorão a cumprir com a oração, então nós devemos fazer com que essa nossa fé nos incentive a obedecer a Allah e seguir através das nossas ações aquilo que nós acreditamos. Então, a fé só no coração não é suficiente. A fé só na língua também não é suficiente. E a fé só através dos atos, sem proferir a fé e sem ter a fé no coração, também não é válido. Então tem que ter essas três condições. A fé no coração correta, e essa fé tem que estar livre de qualquer dúvida, ou seja, convicção total. Logo, para proferir através da língua essa fé, um testemunho de fé, e logo cumprir com as ações que decorrem dessa fé. E existem 6 pilares da fé. Isso conforme um hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, um dito do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que quando ele foi perguntado a respeito da fé, o que significava fé, o profeta sallallahu alaihi wasallam respondeu: é crer em Allah, em seus anjos, em seus livros, em seus mensageiros, no dia do juízo final, e crer no destino, seja ele bom ou mau. São esses os 6 pilares da fé. E inshallah nós veremos um por um. Nessa aula, inshallah, nós veremos alguns deles e completamos na outra aula os outros, para que a gente possa estudar a fundo esses pilares. Então, esses 6 pilares principais, se eles não forem completos e não tivermos eles dentro do coração com total certeza e sem nenhuma dúvida, se nós não tivermos essa questão dentro do coração com total convicção, nossa fé não estará completa. E se nós negarmos qualquer um desses pilares da fé, não terá sido completa a nossa fé. Ou seja, se nós cremos, por exemplo, cremos em Allah, nos seus anjos, nos seus livros, nos seus mensageiros, mas não acreditamos, por exemplo, no dia do juízo final, nós estamos dentro da categoria dos descrentes. Por quê? Porque nós não completamos os 6 pilares da fé. Tem que cumprir com esses 6 pilares. Qualquer falha nesses 6 pilares, nós não somos considerados crentes. Então vejamos que o primeiro pilar da fé, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, é crer em Allah. E os sábios dividiram a crença em Allah em 3 aspectos importantes. E essa divisão é muito importante porque algumas pessoas entendem errado o conceito de crer em Allah. A primeira parte do conceito de crer em Allah é crer que Ele é o único Criador e que Ele é o único Senhor da humanidade e que Ele foi quem criou os céus e a terra. Então, a crença num Criador e a crença que tudo o que acontece nessa criação se dá por decreto, permissão e vontade de Allah, e que todos os sustentos e todas as provisões vêm de Allah e somente dele. E crer que a vida e a morte estão nas mãos de Allah, e somente na mão dele. Que todas as bênçãos vêm de Allah, que a oração e a orientação e o extravio ocorrem pela vontade e permissão de Allah. E legislar ou prescrever uma forma de vida são direitos de Allah somente. E que só Ele conhece o incognoscível. Ou seja, vejam que entre as características dos fiéis que Allah subhanahu wa ta'ala colocou no Alcorão é a questão de crer no incognoscível. Vejam que no Alcorão, no início do Alcorão, na Sura Al-Baqarah, na Sura da Vaca, qual é o primeiro versículo? Allah disse: Alif Lam Mim,
Esse é o livro, nele não há dúvida alguma, e a orientação para os piedosos, que creem no invisível, e cumprem a oração e despendem do que lhes damos de sustento. Ou seja, a primeira coisa, que creem no invisível, creem no incognoscível. Ou seja, acreditam naquilo que eles não podem ver. Nós acreditamos em Allah e temos convicção de que Allah existe, que Ele é o único Senhor do Universo e que Ele é o único merecedor de toda adoração, mas nós não vemos Allah. Então, essa é uma das características dos crentes, que creem no incognoscível. Creem naquilo que eles não veem. Nós cremos no invisível. E esse primeiro aspecto do monoteísmo, da crença em Allah, é saber que Allah é o único Criador do universo. O único Criador do universo. Essa parte do Tawhid, essa parte do monoteísmo e da crença em Allah, a grande maioria das pessoas tem essa crença. A grande maioria das pessoas não negam que Deus foi o Criador. Exceto algumas pessoas que são extremamente arrogantes e são extremamente insolentes para não acreditarem e não terem certeza de que Allah foi quem criou os céus e a terra. Que toda essa criação teve um Criador. Mas a grande maioria das pessoas acredita nisso. E Allah, inclusive, evidencia dentro do Alcorão Sagrado que os incrédulos, na época do profeta Muhammad, acreditavam nisso. Vejam, por exemplo, esse versículo. Allah disse: dize-lhes, a quem pertence a terra e tudo quanto existe nela? Se é que o sabeis? Eles responderão, é de Allah. Dize-lhes, não meditais então? Dize-lhes, quem é o Senhor dos 7 céus e o Senhor do grande trono? Eles responderão, Allah. Então não temeis a Allah? Dize-lhes, em que mãos encontra-se a soberania de tudo? E Ele protege a todos e não precisa de protetor algum. Eles dirão, a Allah. Dize-lhes, como então vos deixais iludir e vos afastais da verdade? Ou seja, os incrédulos que na época do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam acreditavam que existia o Criador. Acreditavam que existia o Criador. Que Ele tinha em suas mãos o poder de tudo. E que Ele era quem tinha criado tudo. Só que existe um segundo aspecto da crença em Allah. E esse segundo aspecto é onde as pessoas se divergem. Esse segundo aspecto, que é o segundo aspecto do monoteísmo, da crença do monoteísmo com relação à crença do Islã, é nesse versículo onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: eu não criei os gênios dos humanos senão para me adorarem. Ou seja, acreditar em Allah e na unicidade de Allah implica que nós não adoraremos a ninguém exceto Allah. E disse Allah em outro versículo: e o vosso Senhor vos decretou que não adoreis senão a Ele. E isso está dentro do versículo onde nós lemos em todas as nossas orações: só a Ti adoramos e só de Ti imploramos ajuda. Então, vejam que os incrédulos, por exemplo, na época do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, acreditavam que existia o Criador, acreditavam que existia um único Senhor, que era quem havia criado os céus e a terra. Mas quando chegava a hora da adoração, o que eles diziam? Nós adoraremos essas estátuas, ou aquelas pessoas virtuosas, e elas levarão nossa adoração até Allah. Esses são nossos intercessores junto a Allah. Então o que significa isso? Eles se negavam a adorar somente a Allah. Eles diziam que não tem como adorar somente a Allah. Eles têm que adorar os intercessores para que esses levem até Allah. E é o mesmo que dizem hoje os cristãos, ou os judeus, ou outras religiões. Adoram imagens ou outras coisas no lugar de Allah, dizendo que essas coisas aproximarão eles de Allah. Então aqui vem a divergência. O nosso conceito do Tawhid, conceito da crença em Allah, é acreditar que Ele é o único Criador e, portanto, só adoramos a Ele. E só dirigimos qualquer ato de adoração somente a Ele. Todos os nossos atos de adoração a Allah só são direcionados diretamente a Ele. Todos os nossos atos de adoração, seja ele oração, seja ele a súplica, seja ele abater um animal, por exemplo, todos esses atos são atos de adoração que devem ser direcionados somente a Allah, a ninguém além dele. Nem a um profeta, nem a um anjo, nem a uma estátua, nem a uma pessoa virtuosa, nem a alguém da família do profeta Muhammad, para ninguém, exceto para Allah. Então, esse é o segundo aspecto da crença em Allah. O terceiro aspecto nos fala
com relação aos atributos de Allah, aos atributos, que nós devemos reconhecer e confirmar a unicidade de Allah no que se refere aos seus nomes e atributos. Ou seja, Allah tem determinadas características que Ele se descreveu dentro do Alcorão. Por exemplo, vejam esse versículo do Alcorão, e esse versículo é considerado como o maior versículo dentro do Alcorão. Maior no sentido de mais importante versículo dentro do Alcorão. Por quê? Porque ele descreve as características de Allah. E esse versículo, muitos de vocês conhecem, é o versículo 255 da Surah Al-Baqarah, conhecido como o versículo do trono. Vejam que Allah subhanahu wa ta'ala diz: Allah, não há mais divindade além dele. Ou seja, qual é a primeira característica que ele se descreveu? Não há mais divindade além dele. Ou seja, não tem outro Deus senão ele. O vivente, o subsistente. Ou seja, o vivente que jamais morre. E o subsistente que não necessita de ninguém para nada. A quem jamais alcança a inatividade ou o sono. Ou seja, Allah está muito acima das nossas características. Nós somos fracos. Nós cansamos, dormimos, temos fraquezas. Allah é o vivente, subsistente, que não necessita de ninguém da sua criação, a quem jamais alcança a inatividade ou sono. Allah nunca se cansa, nunca tem sono. Allah não tem esses defeitos que os seres humanos têm, essas imperfeições que os seres humanos têm. Dele é tudo quanto existe nos céus e na terra. Quem poderá interceder junto a ele sem a sua anuência? Ou seja, como nós vamos adorar pessoas, ou estátuas, ou profetas para intercederem junto a Allah se Allah não prescreveu isso? E como eles vão interceder junto a Allah se não é com a anuência de Allah? Por isso Allah disse: quem poderá interceder junto a ele sem sua anuência? Se ele não nos comandou isso, e se ele não prescreveu isso para nós, como nós diremos que fulano vai interceder junto a Allah se ele não prescreveu isso para nós? E ninguém pode interceder sem a sua anuência. Ele conhece tanto o passado como o futuro. E eles, os humanos, nada conhecem da sua ciência senão o que ele permite. Ou seja, o que nós conhecemos a respeito de Allah? Somente aquilo que ele se descreveu dentro do Alcorão, ou que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tem descrito na Sunnah. Seu trono abrange os céus e a terra, cuja preservação não o abate, porque é o ingente, o Altíssimo. Ou seja, todos esses atributos que estão dentro desse versículo, por exemplo, em diversas partes do Alcorão, Allah faz descreve a si mesmo os seus atributos. Cabe a nós, que acreditamos em Allah, confirmar e reconhecer todos esses nomes e atributos de Allah. Por exemplo, Allah se denominou no Alcorão como o Altíssimo. Nós reconhecemos esse atributo e nós confirmamos esse atributo. Por exemplo, Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão que ele é aquele que tudo vê. Por exemplo, aquele que tudo vê. Nós só acreditamos que esses atributos são perfeitos e completos em Allah. E são únicos para Allah. Todos esses atributos que ele se descreve dentro do Alcorão ou da Sunnah do profeta Muhammad só pertencem a Allah na sua maneira completa e perfeita. Então, essa questão da crença nos atributos de Allah, nós não fazemos nenhuma comparação com os seres humanos. Ou seja, Allah, por exemplo, no Alcorão, se descreve como o sábio. Existem pessoas sábias, mas ninguém tem a sabedoria de Allah. Ninguém tem a sabedoria de Allah. E esse atributo da sabedoria só é completo e perfeito em Allah. Só é perfeito e completo em Allah. Nas demais pessoas, sempre, nas pessoas, nos seres humanos, é imperfeito ou incompleto esse atributo. Mas em Allah, ele é completo. Então, nós não fazemos nenhuma comparação com os humanos. Seja qualquer atributo que tenha no Alcorão. Por exemplo, em alguns versículos do Alcorão, Allah, por exemplo, disse que criou Adão com suas próprias mãos. Quando nós falamos em mãos, as mãos de Allah, nós acreditamos nesses atributos. Mas nós não fazemos nenhuma comparação com os humanos. Nenhuma comparação humana. E nós não pensamos em como seria isso. Simplesmente acreditamos e reconhecemos isso porque está dentro do Alcorão.
Mas nós não negamos esses atributos e nem associamos eles aos atributos humanos. Isso é muito importante porque muitas pessoas fazem associação com atributos humanos. E isso é um grande erro. Então, todos os atributos de Allah, todos esses atributos de Allah e nomes de Allah só são perfeitos nele e não devem ser comparados com os humanos. Como disse Allah subhanahu wa ta'ala no Alcorão, nada se assemelha a ele. Nada se assemelha a ele. Nenhum ser humano, nada da criação se assemelha a Allah. E ele está por cima de tudo isso. Então, essas três partes é que completam a nossa crença em Allah. Crenças em Allah são divididas nessas três partes. Primeiro, reconhecer que Ele é o único Criador dos céus e da terra, o único soberano dos céus e da terra, e quem tem poder de dar a vida ou dar a morte, ou Ele é o único que nos concede todas as bênçãos. E também a crença de que Allah é o único que merece a nossa adoração. E por fim, acreditar em todos os atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, quando nós dizemos que Allah é único, acreditar em Allah, saber que Allah não tem filhos, não tem pais, não tem esposa. Allah é o único, sem parceiros. Essa é a nossa crença com relação a Allah. Depois, o segundo, esse é o primeiro e mais importante, né? Esse é o primeiro e mais importante pilar da fé, a crença em Allah. E se essa crença não estiver completa e não estiver correta, todas as demais crenças serão incompletas. Então essa é a mais importante. Segunda crença é a crença nos anjos, como disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O segundo artigo da fé é a crença nos anjos. E qual é a nossa crença com relação aos anjos? Nós cremos que os anjos são um tipo de criação de Allah, que no geral não são vistos pelo homem. Também está dentro da crença no incognoscível, a crença no invisível. Nós cremos que eles existem, mas muitas vezes nós não enxergamos os anjos, nós não vemos os anjos. Da mesma maneira que nós acreditamos que existe o oxigênio, mas nós não vemos o oxigênio. Por isso que os fiéis, os crentes, são aqueles que creem naquilo que não vem. Creem no incognoscível. Esse é o atributo mais perfeito dos crentes, que eles acreditam naquilo que Allah relatou para eles no Alcorão e na Sunna, mesmo que eles não vejam. Então, eles foram criados, os anjos foram criados da luz, mas eles não têm formas ou corpos. Assim como o ser humano foi criado da terra e os gênios foram criados do fogo, os anjos foram criados da luz. E eles não têm nenhuma característica de divindade. Ou seja, os anjos são criaturas de Allah, servos de Allah. Eles não fazem parte de Allah, nem são divinos. Os anjos são simplesmente uma criatura de Allah que Allah criou para que se submetam a seu comando. Os anjos se submetem completamente à ordem de Allah e jamais desobedecem a Allah e jamais deixam de cumprir suas ordens. E aquela pessoa que não acredita nos anjos, digamos que uma pessoa acredita em todos os pilares da fé, mas não acredita nos anjos. Se a pessoa não acredita nos anjos, então em verdade ele não pode acreditar na revelação do Alcorão, já que o Alcorão chegou até o profeta Muhammad por intermédio do anjo Gabriel. Então, se nós não acreditamos nos anjos, nós não acreditamos nem no Alcorão, nem em nenhuma outra mensagem divina. Nem em nenhuma outra mensagem divina, por quê? Porque todas elas foram reveladas por Allah aos seus profetas através dos anjos. E vejam que tem algumas questões, 4 questões que resumem a nossa crença com relação aos anjos. Primeiro, nós devemos acreditar na existência deles. Os anjos existem, já que Allah nos relatou no Alcorão e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos relatou nos hadiths. Acreditar na existência dos anjos. Segundo, nós devemos acreditar neles no geral, mas também nos seus nomes, conforme foram citados no Alcorão e na Sunna. Por exemplo, alguns dos nomes dos anjos foram citados no Alcorão ou na Sunna. Por exemplo, um dos anjos tem o nome de Jibril, Gabriel, que é o anjo que trouxe a revelação ao profeta Muhammad. Esse anjo se chama anjo Gabriel, ou anjo Jibril. Outros anjos também foram mencionados no Alcorão, como o anjo Israfil.
Israfil é o anjo que vai assoprar a trombeta para o dia do juízo final. Existem outros anjos também que nós falaremos mais adiante. A terceira questão é que nós devemos acreditar nas características dos anjos, relatadas no Alcorão e na Sunna. Por exemplo, o profeta sallallahu alaihi wasallam relatou num hadith que ele viu o anjo Gabriel e que o anjo Gabriel cobria o horizonte, o tamanho dele cobria o horizonte e que ele possuía 600 asas. Isso é o que o profeta sallallahu alaihi wasallam nos relatou e nós cremos no que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse e nós acreditamos nesses atributos já que foram relatados pelo profeta. E também às vezes esses anjos podem vir em forma humana. Certas vezes o anjo Gabriel veio até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam em forma humana. Então eles podem se transformar em outras formas para cumprir com a mensagem que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou a eles. Quarta questão é que nós devemos acreditar nas ações que eles praticam. Ou seja, Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão em diversos versículos, desculpem, que eles adoram a Allah e glorificam Ele o tempo inteiro. Glorificam a Allah. Esses anjos, eles não se cansam de adorar a Allah, não sentem fome, né? Eles não são divinos, como eu disse, mas são uma criação de Allah subhanahu wa ta'ala que não sente fome nem cansaço. E eles passam 24 horas adorando a Allah, se prostrando a Allah e glorificando a Ele. E alguns deles têm determinadas responsabilidades específicas. Por exemplo, o anjo Gabriel, ele é encarregado da vida do coração. Ou seja, em trazer as mensagens para os humanos. Então, e a última mensagem que o anjo Gabriel trouxe foi a mensagem do Alcorão ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O anjo Israfil, como nós falamos, é o responsável por soar a trombeta, que vai fazer os corpos se ressuscitarem no dia do juízo final. E outro anjo, por exemplo, chamado Mikail. O anjo Mikail, ele é o encarregado da chuva e da vegetação. Tudo isso é relatado na Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então nós acreditamos nas ações que eles praticam, que foi relatado no Alcorão e na Sunna. E outra questão, um quinto aspecto, é que nós, devido à nossa crença nos anjos, acreditar que eles existem, nós também devemos sentir um grande amor por eles. Por quê? Devido à obediência deles a Allah. Ou seja, eles obedecem a Allah dia e noite. E eles afirmam a unicidade de Allah. E eles cumprem com os mandamentos de Allah. E além de tudo isso, esses anjos suplicam a Allah pelos crentes. Então, diversos hadiths, por exemplo, inclusive no Alcorão, Allah relata que os anjos suplicam pelos crentes. Ou seja, quando uma pessoa, por exemplo, se reúne, inshallah nós que estamos reunidos recordando a Allah, os anjos ficam implorando a Allah que Allah perdoe as pessoas que estão reunidas, que Allah abençoe a eles, e ficam implorando a Allah até que essas pessoas se separem. Se as pessoas estão na mesquita, por exemplo, aguardando a oração, durante todo esse tempo os anjos ficam implorando a Allah por ele. Então, isso mostra que os anjos têm amor pelos crentes. Os anjos amam os crentes. Tanto é que, no momento da morte de um crente, Allah envia anjos para trazer as boas novas. E esses anjos vão e acalmam o crente e trazem as boas novas de que o crente não deve se atemorizar, que Allah está satisfeito com ele. Então tudo isso porque os anjos amam os crentes. E os crentes, por consequência, devem amar os anjos. Então essas são algumas das questões relacionadas à crença nos anjos. Outra questão que nós devemos acreditar é que existem anjos que todos nós temos dois anjos que anotam nossas ações. Um no lado direito e outro no lado esquerdo. Allah disse no Alcorão: lembrai que os dois anjos anotadores o recebem, um sentado à direita e outro à esquerda. Nenhuma palavra será proferida junto a ele que não tenha uma sentinela pronta para anotá-la. Ou seja, os anjos anotam, esses dois anjos, encarregados de ficarem conosco durante toda a vida, anotam nossas ações. Um anota nossas boas ações e o outro anota nossas más ações. Portanto, nós temos que acreditar nos anjos.
Outra questão da crença, nós falamos a crença em Allah. A segunda crença nos anjos. E a terceira, a crença nos livros. A questão da crença nos livros tem alguns aspectos. 4 aspectos. Vamos ver um por um. Primeiro aspecto, nós devemos crer que os livros mencionados no Alcorão ou na Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que esses livros foram revelados por Allah. São provenientes de Allah e são as palavras de Allah. Então, primeiro é essa crença. Segundo, nós temos que acreditar especificamente nos livros citados no Alcorão e na Sunna. Quais são esses livros? O Alcorão, revelado ao profeta Muhammad. A Torá, revelada ao profeta Moisés. O Evangelho, revelado ao profeta Jesus. O Zabur, que seria os Salmos, revelado ao profeta Davi. E o Alcorão também faz referência às páginas de Abraão. São esses os livros revelados. Só que esses livros que hoje os judeus e os cristãos possuem, que são chamados Torá, e são chamados Evangelho, e são chamados Salmos, podem até conter alguma coisa da revelação original, mas, sem dúvida, foram distorcidas no decorrer do tempo. E o que nós temos hoje são livros deturpados, que não podem ser chamados de Evangelho, nem ser chamados de Torá, nem ser chamados de Salmos, porque não são os livros originais. Ou seja, nós, muçulmanos, acreditamos nos livros originais revelados aos profetas. Nós não negamos, por exemplo, que o Evangelho tenha sido revelado ao profeta Jesus. É nossa obrigação como muçulmanos acreditar que esse livro foi revelado ao profeta Jesus. Mas nós cremos também como muçulmanos que o livro que nós temos hoje em nossas mãos, que se chama Evangelho, não é o Evangelho revelado ao profeta Jesus. E isso não precisa muito estudo para a gente ter noção de que os livros que nós temos hoje foram escritos muito tempo após a ascensão do profeta Jesus. Então, esses livros não podem ser o livro revelado ao profeta Jesus. Então, nós acreditamos que existiram todos esses livros e que Allah revelou esses livros e que esses livros eram perfeitas palavras de Allah, mas hoje o que nós temos são palavras deturpadas com o nome daqueles livros sagrados que foram revelados. A terceira coisa que nós devemos acreditar com relação à questão dos livros é que nós devemos acreditar que Allah nós devemos acreditar no que Allah revelou, seja no Alcorão ou nos livros que antecederam. Por exemplo, o muçulmano tem que acreditar em tudo que está escrito no Alcorão. O muçulmano tem que acreditar em tudo que está escrito no Alcorão. Nós não temos opção de escolher o que a gente acredita e o que a gente não acredita. Ou seja, nós não podemos dizer, eu acredito nessa parte do Alcorão, mas não acredito naquela outra parte. Não, cabe a nós, como muçulmanos, acreditar completamente no Alcorão. Por exemplo, Allah disse no Alcorão: então acreditais em uma parte do livro e rejeitais a outra? Qual será a recompensa para aqueles que assim fazem, senão a ignomia nessa vida, e no dia da ressurreição eles receberão um castigo mais severo? Ou seja, se nós acreditamos numa parte do Alcorão e negamos a outra, nem que seja um versículo, o que acontece? Nós somos considerados como incrédulos. Só seremos crentes se nós acreditarmos completamente no que está no Alcorão, em tudo que está no Alcorão. E quarta questão, nós devemos agir de acordo com a última revelação, que é o Alcorão. Ou seja, nós acreditamos na revelação dos outros livros, mas seguimos o Alcorão. Por que seguimos o Alcorão? Porque Allah revelou o Alcorão para corroborar as outras escrituras e para trazer a última revelação para a humanidade. Ou seja, todas as informações que fossem necessárias para nós, Allah colocou no Alcorão. Então não tem nenhuma necessidade de um muçulmano buscar qualquer informação no que restou das primeiras escrituras. Ou seja, o muçulmano não tem por que pegar o Evangelho para ir procurar alguma informação. O Evangelho que se tem hoje, devido à questão dele ter sido deturpado. Ou pegar uma Torá
que nós temos hoje e procurar informações. Se nós temos o Alcorão, não tem necessidade alguma do muçulmano buscar os outros livros. Tudo o que ele precisa saber e tudo o que ele precisa para orientação está dentro do Alcorão e dentro da Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Prova disso é o versículo do Corão onde Allah subhanahu wa ta'ala disse: e para vós revelamos o livro da verdade, que confirma qualquer escritura que veio antes dele e julga por ele. Ou seja, o único que permanece original e o único livro que permanece intacto é o Alcorão Sagrado, e Allah nos ordena a seguir essa revelação, já que Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão: em verdade, fomos nós quem enviamos a mensagem, o Alcorão, e certamente nós a protegeremos. Ou seja, Allah vai proteger essa mensagem. Então, essa é a nossa crença com relação aos livros. Nós acreditamos em todos eles, que eles foram revelados aos seus profetas, acreditamos nos originais, mas cremos que com o tempo eles foram deturpados e foram modificados, e nós não cremos nesses livros que existem hoje, com o nome de Evangelho, ou o nome da Torá, ou o nome dos Salmos, porque esses não são os livros originais, e neles foram deturpados os conceitos. Pode até existir algo da verdade neles, mas muita coisa foi deturpada. E não são as palavras literais de Allah, como eram a princípio esses livros. Portanto, nós nos guiamos pelo Alcorão, já que Allah nos ordena nos guiarmos pelo Alcorão. Certa vez o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam viu um dos companheiros lendo a Torá. E o profeta sallallahu alaihi wasallam recriminou esse companheiro, dizendo que toda a informação que ele quisesse, que ele precisava, estava dentro do Alcorão. Que ele não tinha por que buscar nas outras escrituras. E por último, que nós veremos hoje, inshallah, a crença nos mensageiros. Nós falamos a crença em Allah, a crença dos anjos, na crença dos livros e agora na crença dos mensageiros. E vejam que antes de a gente falar da crença dos mensageiros, a questão da crença nos livros, alguns sábios dizem palavras bonitas com relação a isso. Eles dizem que o fato de Allah ter revelado livros para a humanidade, para guiar a humanidade, para orientar a humanidade, é mais importante do que a própria vida. Ou seja, a bênção da mensagem, da orientação de Allah é mais importante do que a própria vida. Porque se nós temos a vida e temos todas as questões que fossem suficientes para nós sobrevivermos, temos a vida, mas não temos a orientação, de que nos serve essa vida? De que vai nos servir essa vida se nós teremos eternidade em castigo na outra vida, que é eterna? Então, o fato de Allah ter enviado mensageiros e ter enviado livros para a orientação da humanidade é uma bênção maior do que a própria vida. Subhanallah. É uma bênção maior do que a própria vida, já que com ela, com essa orientação, nós conseguimos a vida verdadeira na outra vida. Então, subhanallah. Então, a crença nos mensageiros. Quem são os mensageiros? Quem são os mensageiros? São seres humanos, são homens escolhidos por Allah para trazerem a revelação à humanidade. Esses são os mensageiros. E nós acreditamos em todos os mensageiros. Nós acreditamos que cada povo teve mensageiros e esses mensageiros vieram com os ensinamentos fundamentais. E qual era o ensinamento deles? Allah disse no Corão: em verdade enviamos para cada nação um mensageiro que conclamou: adorai a Allah somente e evitai as falsas divindades. E nós acreditamos que o primeiro mensageiro enviado para a humanidade, devido ao fato da humanidade ter caído na idolatria, foi o profeta Noé. O profeta Nuh, alayhi salam, que a paz esteja com ele. E o último dos mensageiros foi o profeta Muhammad. Disse Allah subhanahu wa ta'ala no Corão: Muhammad não é pai de nenhum de vós, mas sim o mensageiro e o último dos profetas. Ou seja, após o profeta Muhammad, não há profeta, não há mensageiro. Então nós acreditamos em todos os profetas. Em todos os profetas. A partir da corrente do profeta Noé até o profeta Muhammad. No Corão, Allah mencionou
vários profetas, mencionou 25 profetas no Alcorão. E mesmo assim, Allah subhanahu wa ta'ala nos disse no Alcorão que existem outros profetas que não foram mencionados. E nós acreditamos neles de uma forma geral. E acreditamos que todos os profetas foram pessoas exemplares. Ou seja, nós como muçulmanos, é inadmissível ofender qualquer profeta. É inadmissível falar qualquer defeito com relação a qualquer profeta. Ou seja, a conduta dos profetas eram as melhores condutas. Porque se nós dizemos que algum profeta tivesse tido uma conduta indecente, nós estamos dizendo que Allah escolheu errado. Auzubillah. Então, nós não dizemos, ou seja, nós acreditamos que todos os profetas foram pessoas exemplares. Verdadeiros exemplos que Allah escolheu para orientar a humanidade. Então, nós acreditamos em todos os profetas, a começar por Noé, profeta Moisés, profeta Abraão, profeta Davi, profeta Jesus, alayhi salam, e o profeta Muhammad como último mensageiro. Aqueles que se dizem, por exemplo, seguidores de Jesus e que se recusam a seguir o profeta Muhammad, na verdade estão negando a sua própria crença em Jesus. Por quê? Porque nos próprios evangelhos que eles possuem, inclusive nos que eles possuem hoje, do que sobrou da verdade, existem incontáveis sinais de que viria um outro mensageiro após Jesus e que esse mensageiro se chamaria Muhammad. E esses sinais só não reconhece quem não quer. Então, aquela pessoa que diz seguir Jesus, mas renega o profeta Muhammad, em verdade está renegando a Jesus. Porque renega a mensagem de Jesus e renega as boas novas que Jesus deu com relação à vinda do novo profeta. E primeiro aspecto com relação à crença nos mensageiros é que nós devemos crer que a mensagem de todos eles é a verdade que provém de Allah. Se nós negarmos qualquer uma delas, que esteja confirmada no Alcorão ou nos ditos autênticos do profeta Muhammad, então de fato nós estamos negando todas elas. Então, não podemos negar nada que seja dentro do Alcorão ou da Sunna do profeta Muhammad referente aos profetas. Segundo, nós temos que acreditar em todos aqueles mensageiros que foram citados nominalmente no Alcorão e na Sunna. E aqueles que não foram mencionados nominalmente, nós acreditamos neles de um modo geral. Porque Allah disse no Alcorão: e na verdade nós enviamos mensageiros antes de ti, de alguns te relatamos suas histórias e de outros não te relatamos suas histórias. Ou seja, nós acreditamos em todos eles. Terceiro aspecto é que nós acreditamos em tudo que eles disseram, tendo em vista que eles transmitiram todas as mensagens de Allah de forma adequada. Ou seja, nós não podemos jamais dizer que um profeta não cumpriu com a sua missão corretamente, ou que ele não tenha transmitido algo do conhecimento que Allah tenha ordenado ele a fazer. E eles foram resguardados de atribuir a Allah aquilo que não fosse verdadeiro e proveniente dele. E foram resguardados de julgar de acordo com seus próprios desejos, e foram resguardados de cometer pecados ou de acrescentar algo ou diminuir na religião. Então eles foram protegidos por Allah de fazerem essas coisas. E foram verdadeiros exemplos. E por último, nós, ao acreditarmos nos mensageiros, devemos nos submeter e aceitar e agir de acordo com a lei do mensageiro que foi enviado para a nossa orientação. Ou seja, Allah subhanahu wa ta'ala disse: não enviamos mensageiro senão para que fosse obedecido com a permissão de Allah. E com relação ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que é o profeta que veio para a nossa nação e o último mensageiro, Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão: mas por teu Senhor não terão fé até que te tomem por juiz de todas as suas disputas. Até que te tomem por juiz de todas as disputas entre eles, e não se oponham às tuas decisões e se submetam a elas inteiramente. Ou seja, nós não seremos verdadeiros fiéis até que nós estejamos submetidos
a ordem do profeta Muhammad, já que a obediência ao profeta Muhammad é a obediência a Allah. Então, esses são os pilares, alguns pilares da fé que nós vimos 4 hoje, alhamdulillah. Vimos a crença em Allah, a crença nos anjos, a crença nos livros e a crença nos profetas e mensageiros. Na próxima aula, inshallah, a gente vai ver 2 últimos pilares da fé, que é a crença no dia do juízo final e a crença no decreto ou na predestinação. Então, inshallah, imploramos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos faça dos verdadeiros fiéis e que Allah subhanahu wa ta'ala nos guie a senda reta, aceite nosso esforço e que Allah nos una no paraíso da mesma maneira que nos uniu hoje em sua obediência. E que Allah permita que nós sejamos aqueles que ouvem a exortação e seguem a orientação, e que a paz e bênçãos de Allah estejam com o profeta Muhammad, e louvado seja Allah, Senhor do Universo.